Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nós vamos ler os versículos de número 1 ao versículo de número 20. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Você que está em casa, nos acompanha através da Rádio Suprema, tendo uma Bíblia ao seu alcance, faça uso dela nesse instante e vamos juntos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém. Meus irmãos, a leitura que fizemos narra uma história muito conhecida de todos nós. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, visto que o Senhor, desde ontem, colocou essa palavra em meu coração, sobre a vida deste homem chamado Cornélio. Um homem
que rapidamente nós vamos tentar conhecer quem era este centurião chamado Cornélio. Primeiro, ele era um oficial militar, um centurião que tinha ao seu comando 100 soldados. Ele era também um cidadão romano a serviço da corte chamada italiana. Cornélio era um homem que tinha algumas qualidades que, quando nós olhamos de forma isolada para ela, muitos tentam se justificar perante Deus dizendo: mas eu sou uma pessoa do bem. Cornélio era uma pessoa do bem. Era um homem piedoso, era um homem generoso, era um homem humano, solidário, um homem que ajudava os pobres. Cornélio tinha em sua vida todas essas qualidades que lhe dava a característica de um homem bom, de um homem que procurava viver de forma correta e auxiliando todos que ele podia ao seu redor. Cornélio era também um homem religioso, pois nós podemos ver na leitura que fizemos que Cornélio temia a Deus. Cornélio, ele procurava se aproximar de Deus. Outra qualidade, outra característica da vida de Cornélio, ele era um homem de oração. Cornélio orava cotidianamente. No versículo que lemos, o versículo de número 2, diz estas qualidades de Cornélio: homem piedoso e temente a Deus. Não somente ele, mas toda a sua casa. Ele era um pai de família responsável, que tentava ou que conduzia a sua família também de forma a ser toda a sua família temente ao Senhor. Ele era um homem que fazia muitas esmolas, que auxiliava os pobres de sua cidade, e de contínuo Cornélio orava a Deus. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite, de você que está me ouvindo à distância, através das ondas sonoras da Rádio Suprema AM 1550, e você também pela internet, às vezes longe de Cacoal. Mas Deus, com certeza, fala ao seu coração também aí aonde você está. Cornélio, apesar de toda essa vida de integridade, de ser esse ser grandioso aos olhos humanos, Cornélio não tinha ainda a garantia da salvação. E às vezes você pode até me ignorar ao dizer isto. Como você ou o Senhor pode afirmar que Cornélio não tinha ainda a salvação? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. E nós vamos ver o que diz a palavra de Deus. O versículo de número 6 do capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João. Diz a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Qual é a única maneira de alcançar a salvação? É através de Jesus Cristo. Cornélio ainda não havia tido a oportunidade de ter o contato com o Evangelho, mas na sua sinceridade de coração, na sua busca em se aproximar de Deus, ele orava, ele clamava e ele buscava ser um homem que estivesse em um relacionamento verdadeiro com Deus.
E tem uma coisa, eu já disse aqui várias vezes, e não me canso de dizer, pois é uma verdade comprovada pela Bíblia Sagrada. Quando o homem ora, quando o homem clama, quando o homem busca ao Senhor, Deus não o deixa sem resposta, Deus não lhe deixa confundido, Deus não lhe deixa Deus dará, mas Deus lhe traz a resposta necessária para que ele possa ter um verdadeiro encontro com o seu Deus. Cornélio não ficou longe de Deus, porque Deus, vendo o seu interesse em se aproximar de Deus, Deus providenciou um meio para que Cornélio pudesse então ter o contato com o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que pode conduzir o homem a Deus, ligar o homem ao céu e dar ao homem o direito de vida eterna em Cristo Jesus. Então, diante disso, nós vamos poder afirmar que Deus providenciou um meio para que Cornélio pudesse conhecer a Jesus como seu Salvador pessoal. E o que Deus faz então, em resposta à busca de Cornélio, à oração de Cornélio? Deus envia um anjo a falar com ele através de uma visão. E quando Cornélio está orando, ele, seguindo o costume tradicional dos judeus, buscando ele se aproximar de Deus, ele estava agora buscando ao Senhor. Lá, quase a hora 9 do dia, às 3 horas da tarde, quando de costume os judeus iam para a sua oração da tarde, Cornélio ali estava, e ele tem agora uma visão que o deixou um pouco assustado, mas ele olha, vê e faz uma pergunta: que é, Senhor? E o anjo agora lhe dá instruções e lhe diz que as suas orações estavam diante de Deus, estavam diante do Deus Todo-Poderoso, e Cornélio não estava orando em vão. E em resposta à oração, Deus envia o anjo, e o anjo dá instruções a Cornélio, dizendo: agora pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não faz confusão, não faz bagunça para que as pessoas não possam entender. Quando Jesus Cristo veio, ele no Calvário consumou a obra redentora e salvífica, para que todo homem através dele fosse reconciliado com Deus. Ele deixou agora a igreja, aos discípulos, a igreja primitiva e a igreja que foi inaugurada no Calvário, a responsabilidade de anunciar o Evangelho a toda criatura. Foi assim que o Senhor disse aos discípulos: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando tudo quanto eu vos tenho mandado. É missão da igreja, é missão minha, é missão tua, é missão de cada um dos que estão na presença de Deus, anunciar este Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos os que creem. O anjo poderia muito bem ter anunciado a Cornélio,
mas o Senhor estabeleceu um plano, e no plano estabelecido por Deus, Jesus é o Salvador, e a igreja tem a comissão, tem o dever de anunciar Cristo a todos os homens. Então o Senhor manda ou orienta Cornélio a mandar chamar Pedro, para que Pedro, vindo, possa dizer a Cornélio tudo quanto ele deve fazer. Agora tem um problema, irmãos. Deus vai direto ao Pedro também. Só que o Pedro que Deus estava mandando falar com Cornélio era um Pedro que estava ainda sem entender o propósito total do Evangelho de Jesus Cristo. Pedro não queria se comunicar com o estrangeiro. Pedro não queria se relacionar com os gentios. Pedro não queria ter contato com esse tipo de gente, mas Deus, através da oração, olha só, irmãos, a oração deve fazer parte da vida do crente, a oração deve fazer parte da vida da igreja. Sem oração nós não temos visão, sem oração nós não chegamos a lugar algum, sem oração nós não teremos vitória. Mas quando a igreja põe os seus joelhos no chão, abre a sua boca e fala com o seu Deus, Deus move os céus e a terra em resposta à oração da igreja. E a oração serve tanto para você receber, como para você ir fazer o que Deus quer que você faça. Pedro está lá na casa do Simão Curtidor, e de repente ele sobe para o terraço. Cornélio, no dia anterior, a hora nona, às 3 horas da tarde, está orando e Deus lhe dá uma visão. Pedro sobe ao terraço a hora sexta, meio-dia, a hora do almoço, e a Bíblia diz que ele teve fome, e quando lhe preparavam algo para comer, ele teve um arrebatamento de espírito, e ele viu um vaso, como que um lençol atado em suas 4 pontas, que descia dos céus, e tinha nele alguns animais. Nós não vamos nos deter aqui na questão dos animais, porque o tempo não nos permite, mas ele ouve uma voz que lhe diz: Pedro, mata e come. Pedro, não entendendo de jamais, Senhor, nunca coloquei nada imundo em minha boca. A mesma voz que falara com ele diz: não digas tu que é imundo aquilo que Deus purificou. Deus estava mostrando a Pedro já que, preparando o coração de Pedro para a missão que o Senhor já tinha designado para ele, e ele ainda não sabia. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, Ele vai preparando a mim, a você, como preparou Pedro, para realizarmos aquela tarefa que o Senhor designou para que eu e você possamos fazer no reino dEle. E a principal tarefa é evangelizar, é falar do amor de Cristo, é falar do grande amor de Deus, é alcançar pecadores, é alcançar os gentios, é alcançar aqueles que ainda não encontraram a salvação em Jesus Cristo. E Pedro agora não entende aquela visão, e ele fica perturbado com aquilo, duvidando, pensando e questionando, e de repente chegam os 2 servos de Cornélio, o soldado enviado por ele, e o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, diz a ele: olha, chegou 3 varões aí, eles vieram te buscar, Pedro, desce e vai com eles, e não duvides, porque fui eu que os enviei. A igreja é controlada pelo Espírito Santo,
Se eu e você estivermos na presença de Deus, nos colocarmos à disposição do reino de Deus, nada vai impedir o crescimento da igreja, porque o Espírito continua atuando, falando ao seu coração, falando ao meu coração, e trabalhando sempre com o objetivo de alcançar mais vidas para o reino de Deus. Pedro então desce, encontra com aqueles moços e vai à casa de Cornélio. E quando chega à casa de Cornélio, Cornélio estava ansioso, inquieto, ele estava desejoso de ouvir o que Deus lhe mandaria através de Pedro. E aconteceu com Cornélio o que acontece com muitos novos convertidos e devia acontecer comigo e com você, e infelizmente não está acontecendo. Cornélio organizou logo uma reunião familiar na casa dele, chamou os seus servos, chamou os seus familiares, chamou os amigos íntimos e reuniu: olha, vamos ficar aqui porque Pedro está vindo e vai nos dizer algo da parte de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A igreja trabalha, a igreja se esforça, o programa de evangelização continuada está aí. E às vezes os irmãos têm dificuldade de encontrar a casa de um crente que reúna lá os seus familiares, que reúna lá os seus vizinhos, que reúna lá os teus colaboradores da empresa, que reúna lá os seus colegas de trabalho, para ouvir uma palavra que Deus tem, que pode salvar o teu colega, o teu amigo, o teu familiar de ir para o inferno. Mas a Bíblia continua dizendo a mim e a você: nós precisamos estar atento ao que o Senhor nos disse. E a Bíblia diz, está registrado: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. E você às vezes até diz: o que eu posso fazer? Eu não tenho trabalhado na igreja. E às vezes você pensa que trabalhar no reino de Deus, que trabalhar na igreja é estar aqui como eu estou, com o microfone na mão ou algo parecido. O trabalho verdadeiro da igreja é de ser discípulo de Jesus Cristo, e isto eu e você não podemos abrir mão, porque o Senhor vai requerer de nós um dia. Cornélio organizou a reunião em sua casa e Pedro chegou. O Pedro que não queria conversar com o gentil, o Pedro que não queria conversar com o estrangeiro, o Pedro que achava que o evangelho estava restrito à sua comunidade. Mas ele chega à casa do centurião Cornélio, e ao chegar ali, ele ouve de Cornélio tudo quanto Deus havia feito, e ele começa a testificar do evangelho de Jesus Cristo, que nasceu, foi batizado por João Batista, caminhou por este mundo, fez milagres e maravilhas, anunciou e apregoou o reino de Deus, foi crucificado pelos seus contemporâneos, mas lá na cruz ele deu o brado: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diz a Bíblia, e Pedro contou tudo isso a Cornélio, mas ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou e se apresentou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e também na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E o Cornélio, ouvindo tudo aquilo, seu coração foi aquecendo, o coração da esposa, dos filhos, dos criados. E Pedro continuou, e tendo ele ressuscitado, esteve conosco por alguns dias, e foi aos céus, mas prometeu voltar, prometeu voltar, prometeu voltar. E enquanto Pedro está ali, falando do grande amor de Jesus Cristo, e do
do plano da salvação, a Bíblia diz que o Espírito Santo encheu aquela casa e todos foram batizados no Espírito Santo. E o próprio Pedro ficou atônito, vendo que Deus agora os selara também com a promessa. Isto mostrava que Deus também alcançou agora os gentios. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aquele Pedro que ouviu a voz de Deus, que entendeu o ide do Senhor, ele pôde ver o resultado, do trabalho que Deus fez, ou do trabalho que ele fizera para o Senhor nosso Deus. Nós podemos ver então, queridos, que Deus continua dirigindo, trabalhando na vida daqueles que oram, que buscam, que se entregam. E eu e você estamos vivendo em pleno século 21, a era do pós-modernismo. Existe tantas inovações que muitos estão se esquecendo do que realmente vale. É a palavra de Deus, é o poder do Evangelho, do qual Paulo expressou dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, de todo o que crê, de todo o que crê. Mas para que creiam é preciso que haja homens e mulheres que tenham a atitude de Pedro, de ouvir a voz de Deus e obedecer o ide do Senhor, e anunciar lá na empresa que você trabalha, na escola que você estuda, com seu vizinho, aonde você estiver. Porque se você fizer assim, a Bíblia diz, o Senhor prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e estes sinais seguirão aos que crerem. Se você crer, se você crer, se você trabalhar, se você caminhar, você terá um ano de 2015 diferente, porque você verá o agir, o trabalhar de Deus na tua vida como nunca você havia visto. Então somente se entregue a uma prática de vida que agrade a Deus, busque ao Senhor em oração e se apresente a Ele, pois Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a mim e a você para mudar a história de outros que precisam de Cristo, que precisam de Jesus, que precisam de salvação. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Agora, nem sempre nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus, para obedecer a orientação do Senhor. Qual é a cidade que Pedro estava? Qual a cidade que Pedro estava? Nós lemos a Bíblia, você já esqueceu? Aonde? Ele estava em Jope. Deus mandou Cornélio buscar Pedro para trazer o Evangelho a Cesareia, a casa de Cornélio. Olha só, a Bíblia nos traz a história de um outro homem que não ouviu a voz de Deus. Jonas também partiu de Jope para ir a outro lugar. Deus o mandou a qual cidade? A Nínive. E de Jope ele partiu para... O Senhor falou a Jonas e disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E apregou contra ela e deu a mensagem a Jonas. Jonas não quis ouvir a voz de Deus. Você sabe o que aconteceu com Jonas? Uma tribulação, uma aflição. Foi parar num barco que não era o lugar dele. E lá naquele barco, o comandante e os donos do barco tomaram um prejuízo grande, porque tiveram que jogar toda a carga
quase perderam um barco, até que Jonas se apresenta, depois de ser apertado por eles. E a história você conhece, foi lançado no mar, a tribulação, e ele diz: do profundo do abismo eu clamei. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, com todo temor diante de Deus, não quero te amedrontar, mas eu te digo, quando Deus te enviar a fazer alguma coisa, é melhor obedecer, porque senão você vai sofrer bastante, e depois ainda terá que fazer o que Deus te mandou a fazer. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos olhar para o exemplo de Pedro, ao ouvir, ao entender, vamos fazer o que Deus está orientando, vamos fazer o que Deus está nos mandando fazer, pois Deus quer fazer coisas grandes, como fez lá na casa de Cornélio. Jonas tomou rumo ignorado, mas Deus tratou de levá-lo lá a Nínive, para cumprir o que Deus queria que ele fizesse. Que tal? Faça uma reflexão nesta hora. Nós estamos chegando ao final de mais um ano, e às vezes, principalmente no culto da virada, na última ceia e na primeira ceia do ano novo, às vezes nós fazemos alguns propósitos e colocamos diante de Deus. Sentimos Deus nos cobrando pelo pouco que fizemos no ano que encerrou. Mas quando passa janeiro, fevereiro, março, nós vamos cansando, vamos deixando, e daqui a pouco, reflita sobre o que Deus tem colocado em seu coração para fazer e você tem deixado de lado. Deus tem abrido porta, as portas estão se abrindo diante de você, e você tem ignorado o que Deus está fazendo para te dar a oportunidade de fazer o que você prometeu a Ele que faria. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos sentir a orientação de Deus e a necessidade de obedecermos à voz do Senhor. Você está pronto a escutar ao Senhor e atendê-lo sem questionar? Quantas vezes o Senhor fala, e às vezes até em respostas ao que nós estamos buscando dele. Ontem fez 8 dias que aconteceu algo comigo. Eu quero contar para vocês, para acrescentar a tua fé. Eu venho orando a Deus no sentido de algo. E na segunda-feira, trabalhando lá, onde nós estamos preparando o local para o batismo, eu recebi uma ligação de Minas Gerais. Um pastor me ligou e disse assim: pastor, tem um casal, foi missionário da nossa igreja no Peru, está com uma dificuldade, tentando voltar para casa, foi fazer um trabalho em Porto Velho, o negócio não deu certo, ele acho que não quis ligar para cá para pedir socorro, porque eu tinha dito para ele não ir, e ele resolveu chegar aqui em Minas Gerais de carona. Ele conseguiu uma carona até Cacoal, era segunda-feira, já umas 10 horas da manhã. Ele está aí desde sábado, sem tomar banho, sem dinheiro para comer e com 3 crianças. Ele procurou uma igreja aí na cidade e depois do culto foi falar com o obreiro e disseram para ele que o pastor dele aqui, ele estava na igreja errada, que o pastor dele aqui era o pastor Nelson. E já estava meio tarde, na segunda-feira, e eu peguei o telefone dele, falei: pastor, nós vamos dar um jeito por aqui. O pastor já tinha mandado a passagem para ele ir embora, só que eles estavam aí precisando tomar um banho e dar comida para as crianças, não tinha dinheiro para ir embora, e lá na cidade onde o pastor estava era feriado, na segunda-feira,
e não tinha como transferir o dinheiro para ele. E eu liguei para o irmão e conversei com ele, não dava mais tempo, porque ele já estava entrando no ônibus. Ele falou: pastor, mas eu vou te passar o número da conta, se o senhor puder. E aí anotei o número, e antes de desligar o telefone, irmãos, aquele irmão começou a me dizer algumas coisas, que ele disse: Deus manda te dizer. E aí os incrédulos de plantão dizem assim: mas é porque o senhor ajudou ele. Aí ele está dizendo alguma coisa, e eu vou quebrar a tua incredulidade agora no nome de Jesus. Tinha coisa que era só eu e Deus que sabia, nem a irmã Adileuza que está ali sentada sabia que eu estava orando e falando com o meu Deus. E Deus usou a boca daquele homem para falar comigo e dar a resposta que eu estava precisando. Irmãos, às vezes Deus faz coisas malucas para abençoar você. Precisava o irmão entrar nessa dificuldade toda para Deus dar uma resposta que eu estava buscando? Agora tem uma. Às vezes você é abençoado como eu fui, quando alguém está na prova para Deus abençoar você. Mas vai chegar o momento que Deus vai te pôr na prova para abençoar alguém. Dê glória a Deus e seja bênção para a vida de quem o Senhor quer abençoar através de você. Não deixe de orar. Esteja atento, obedeça a Deus sem questionar. Capítulo 9 e o versículo 10 a seguir, do mesmo livro, só um capítulo antes do que nós lemos aí, Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que existia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor diz a Ananias: vai à rua chamada direita, Ananias, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eles que ele está. Ó, a oração de novo, irmão. Sem oração não vai. Você vai observar a Bíblia, você vai ver que as respostas, que as vitórias, que as bênçãos, elas são precedidas de oração. E os crentes do século 21 não estão querendo orar, irmão. Nós precisamos voltar à prática da oração. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Em outras palavras, Ananias estava dizendo assim: Senhor, eu quero mais que ele fique cego, que só assim ele não vai poder enxergar, para perseguir, para prender, para judiar. E às vezes eu e você fazemos isso. Alguém está precisando de ajuda, alguém está sofrendo, não tem força para permanecer de pé, levanta, cai, e você vira as costas. Você quer mais é que ele se dane para lá, mas o amor de Deus é diferente do amor do homem. O amor de Deus, a Bíblia diz que é de tal forma que enviou Jesus Cristo, desenfeitou a glória, para que eu e você, que éramos condenados, pudéssemos agora ser perdoados e resgatados pelo grande amor de Deus. Às vezes queremos fazer como Ananias. Irmãos, como é difícil quando Deus nos manda falar com alguém que nos faz mal, que nos maltrata. A vontade é tratar da mesma maneira, mas não se esqueça, quando Jesus foi lá na casa de Zaqueu, alguém murmurou dizendo: este aí que é o Cristo, este aí que é o Messias, entrando na casa de pecadores. Mas Jesus chegou à casa de Zaqueu e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E o próprio Jesus disse: não necessito de médicos que estão sadios, que não estão enfermos. Eu e você, era até bom ir de vez em quando no médico fazer um check-up, ver se está tudo em ordem, né? Mas quem diz que vamos? Só vamos como sentimos algo. E é normal. Quem está enfermo, procura o médico. Mas quem não está, fica aí, como diz o jovem de hoje, de boa. Mas o Senhor diz
Eu vim para aqueles mesmo que estavam à margem, que não prestavam mais, que estavam condenados. E entre esses irmãos, estava eu e você. Mas Jesus nos arrancou de lá, nos deu graça e nós aqui estamos. Ananias, o discípulo Ananias, ficou questionando: Senhor, esse Saulo persegue. Mas o Senhor disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus pega aquele que não vale nada, Deus pega aquele que persegue, Deus pega aquele que não gosta de crente e faz dele um pregador do evangelho, faz dele um anunciador de boas novas. O importante é estar na presença de Deus e não poder ou não questionar a vontade do Senhor, a ordem do Senhor, o que o Senhor te manda fazer. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Concluindo, meus amados irmãos, Deus, Ele nos chamou para uma vida que agrade a Ele, para viver uma vida em piedade, em oração, em integridade, uma vida de santificação, assim como Cornélio, assim como Jó, que a Bíblia traz elogios a estes homens, um homem reto, sincero, temente a Deus. Assim também, se nós ficarmos firmes, o Senhor, Ele vai nos elogiar também um dia. E aí é que importa. Não importa recebermos elogio aqui neste mundo, isso tudo fica por aí. Mas se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo 25 e o versículo 21, você vai encontrar lá: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vai chegar o dia em que eu e você nos apresentaremos diante do Senhor, para ouvir dele palavras como esta. Glória a Deus. Não esqueçamos que Deus escuta as orações feitas em sinceridade de coração e fé. Nós vemos e estudamos no domingo passado Daniel capítulo 10 e o versículo de número 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Meu irmão, continue orando, continue clamando, continue mantendo um relacionamento com Deus. As tuas orações estão chegando diante do Senhor. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito é aquele que vive e que reina para todo sempre.